Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem nós estudamos a parábola do Senhor aqui em Doutrina e Convênio 88, que é uma parábola que fala sobre contemplar o semblante do Senhor, de estar com Deus. A continuação aqui, após essa parábola, é um convite do Salvador para que nós possamos experimentar essa intimidade com Deus. Ou seja, o encontro de estar face a face com o Senhor não precisa estar só lá no futuro, não é um convite, é agora de nós termos intimidade com o Senhor. Conforme Doutrina e Convênio 88 começou essa mensagem nos primeiros versículos, falando sobre receber o outro Consolador, que é o próprio Cristo. Então é possível nós recebermos, tá bom, a presença de Cristo ainda nessa terra aqui, antes do milênio, antes da segunda vinda. E é esse o convite que o Senhor fala. Só que ele fala também de nos esforçarmos diariamente para isso, continuamente, tá bom? Vamos ler então alguns versículos aqui hoje. Começar aqui no versículo 62, que é depois da parábola, né, que nós compartilhamos ontem. O versículo 62 diz assim: Também é verdade vos digo, meus amigos, deixo-vos essas palavras, para que pondereis em vosso coração, com este mandamento de que vos dou, de que invoqueis enquanto estou perto. Achegai-vos a mim, e achegar-me-eis a vós. Procurai-me diligentemente, e achar-me-eis. Pedi e receberei, batei e ser-vos-á aberto. Bom, então aqui o Senhor nos convida a buscarmos a Ele. Tal como Ele fala lá em Tiago, né, 4, versículo 8 também. Achegai-vos a Deus, né, e Ele se achegará a vós. Aqui mostra que é uma busca constante, não é buscar a Deus ocasionalmente, né, de vez em quando, mas sim buscar sempre. O estudo das Escrituras, que é uma maneira de buscar a Deus, ele não pode ser ocasional, um dia sim, um dia não. O mais importante é a frequência, todos os dias. Por isso que eu amo estar aqui com vocês, porque aqui o estudo é diário, todos os dias, de domingo a domingo nós estamos aqui compartilhando a mensagem. Então a importância de nós buscarmos todos os dias. Aqui ele falou diariamente, né? Ele usou a palavra aqui, deixa eu ver aqui, diligentemente. Então não pode ser ocasionalmente, é sim diligentemente, todos os dias. E aí ele coloca que se buscarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós, como o Tiago compartilhou. Então mostra que o primeiro passo é nosso. Não podemos fazer como algumas pessoas dizem: se Deus se manifestar a mim, eu vou obedecer. Do contrário, não. Nós temos que buscar a Ele, tá bom? E isso é diligentemente, sempre. É isso que está aprendendo aqui. Batei e ser-vos-á aberto. Buscais e encontrareis, tá bom? Então a mensagem do Senhor, da parábola, logo após a parábola aqui de contemplar o rosto do Senhor, aqui ele está trazendo para algo individual, uma experiência pessoal que cada um pode ter. Continuando aqui, o versículo 4 diz assim: Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. Versículo 65. E se pedirdes alguma coisa que não seja para o vosso bem, tornar-se-á em vossa condenação. Então não somente Deus ele vai conceder a nós coisas para o nosso bem, mas se nós buscamos coisas ruins, também vai vir para a nossa condenação. Aliás, né, uma das mensagens do Doutrina e Convênio aqui parece algo da lei da atração. A gente recebe aquilo que busca. Eu gosto muito do exemplo do celular. Se nós abrirmos o celular no YouTube, cada pessoa, quando abre, aparece coisas diferentes, propagandas diferentes. Por quê? O YouTube é uma máquina que lê o que a pessoa gosta. Então, se você clica em alguns vídeos, você vai receber mais daquele vídeo, tá bom? Uma vez eu pesquisei sobre o carro que eu queria vender, né? Um Paliozinho que eu tinha, e de várias e várias semanas ficou aparecendo para mim vídeo de Palio, né? Coisas de carro. Por quê? Porque eu pesquisei. A mesma coisa, se nós buscarmos a Deus, a gente vai receber mais de Deus. E aí que vem a escritura lá, né? 88:40, né? A inteligência apega-se à inteligência, a sabedoria abraça a sabedoria, busca a sabedoria, luz busca a luz. Então é ter essa reciprocidade, né? Então eu busco a Deus e aí Deus se achega a mim. Esse que é o ponto aqui, tá bom? Não precisamos esperar o milênio
para receber a luz do semblante do Senhor. E aqui, quando ele fala, então, se nós pedirmos coisas boas, vai ser para o nosso bem. Se nós pedirmos coisa mal, também vai vir para a nossa condenação. Aqui, eu gosto muito de... Vou ler uma outra escritura para compartilhar com vocês essa ideia. Está lá em Alma, capítulo 29, né? Alma, ele deseja ser como um anjo, né? Compartilhar o testemunho dele com todo mundo. E olha só que interessante o conhecimento dele lá no versículo 4. Diz assim: não deveria perturbar com meus desejos o firme decreto de um Deus justo, porque sei que ele concede aos homens segundo o seu desejo, sejam eles para a morte ou para a vida. Sim, sei que ele concede aos homens, sim, dá-lhes decreto inalteráveis. Decreto inalteráveis aqui é lei da atração, todas essas coisas, tá bom? Que nós buscamos, nós recebemos. Esse que é o decreto inalterável aqui. Decretos inalteráveis, segundo os seus desejos, sejam ele para a salvação ou para a destruição. Então Deus, ele vai dar a nós segundo o que nós buscamos, o que nós pedimos, tá bom? Então aqui a gente vê a lei da atração, lei da semeadura, né? Lei da colheita, né? Você vai colher aquilo que você plantou. Então a gente vê tudo isso aqui, e aqui ele falando sobre a oração. Continuando aqui, versículos 66, 67 em diante aqui, diz assim: Eis que me ouvis, e é como a voz de alguém que chama no deserto, porque não podeis ver. Veja que ele está sendo bem claro aqui na mensagem, né? Ó, a voz do que chama no deserto é porque vocês não podem ver. O deserto é solitário, triste. A gente não pode ver Deus, esse aqui é o ponto. Mas o convite aqui é que nós busquemos para ver Ele, tá bom? E ele continua aqui: meu espírito é verdade, verdade persiste e não tem fim. E se estiverdes em vós, prosperarás. Se vossos olhos estiverem fitos na minha glória, todo o vosso corpo encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Uma das coisas que o convite falou do Senhor na mensagem de ontem era isso, né? Que nós podemos compreender até o próprio Deus. E para isso nós precisamos estar com o nosso corpo cheio de luz. O próprio Cristo ensinou, né, que a candeia do corpo é os olhos. Se os nossos olhos são cheios de luz, a gente tem bom olhar, vê as coisas, né, sempre com bom olhar, também a gente vai se encher de luz, tá bom? Portanto, santificai-vos para a vossa mente, concentrar-se em Deus. Ou seja, tem que ter com os olhos fixos, né, na glória de Deus. Então é concentrar-se em Deus aqui. Dia virão em que o vereis, porque ele vos desvendará a sua face, e será ao seu próprio tempo, o seu próprio modo, de acordo com sua própria vontade. Então, existe a promessa, a profecia de que nós estaremos com o Senhor face a face. Mas aqui ele está falando de algo pessoal, de nós nos aproximarmos de Deus, e algo pessoal, de podermos ver Ele agora. Eu acho incrível esses versículos aqui. Aqui, continuando, versículo 69 ao 73, diz assim, ó: lembrai-vos da grande e última promessa que vos fiz. Rejaçai vossos pensamentos ociosos e vossos risos excessivos. Então o convite do Senhor é tirar pensamentos ociosos, né? Ou seja, mente vazia é oficina do diabo, né? A gente não tem que ficar com a mente vazia, é estudar as escrituras, buscar fazer o bem. E ele fala risos excessivos, aqui é riso escandaloso no sentido de se escarnecer de outra pessoa. Permanecei neste lugar, e convocais uma assembleia solene, sim, daqueles que são os primeiros trabalhadores desse último reino. E que aqueles a quem advertirem em suas viagens, invoquem o Senhor. Ponderem por algum tempo em seu coração a advertência que receberam. E eis que cuidareis de vossos rebanhos, e levantareis élderes e enveloareis a eles. Eis que apressarei minha obra a seu tempo. Bom, aqui ele fala de levantar missionários, élderes, né, para enviar o evangelho ao mundo. Então o propósito é nós reunirmos, obter conhecimento e compartilhar esse testemunho com outras pessoas, com o mundo aqui, tá bom?
Então, algumas aplicações pessoais para nós aqui. Aqui fala sobre o esforço sincero e contínuo de nós buscarmos ao Senhor. E isso exige também que nós precisamos ter uma pureza de coração, tá bom? Para que possamos ver. O Senhor nos chama de amigos aqui, mostrando uma intimidade espiritual conosco. E o convite urgente, né? Que não só sobre o fim dos tempos, mas agora nós podemos ver o Senhor. E a última aplicação aqui que eu coloquei que é preparar o terreno para a sua vinda, né? Proclamar o Evangelho. Bom, vou parar por aqui, tá bom? Com essa citação aqui do presidente Nelson, diz aqui: quando nos aproximarmos do Senhor com o nosso coração, propósito sincero, Ele se aproximará de nós. Por meio da obediência, da pureza de coração, viremos e conhecemos-los e sentir o seu amor eterno por nós. Então é o que a parábola tem ensinado e o que o versículo ensinou. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai vir ao nosso encontro também, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.